Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 11 das lições bíblicas da editora CPAD, Classe de Jovens. O tema da lição de hoje, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. O título da lição fala sobre a mulher samaritana, mas a ênfase vai ser dada também a pessoa de Cristo, que é a água da vida e a diferença que ela faz na vida de cada um de nós. Lembrando que você pode acessar www.bdemfoco.com e lá você vai ter os slides em PowerPoint, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos e também do conteúdo próprio do bdemfoco.com, para você ministrar na sua escola bíblica dominical, no seu curso de ensino ou em qualquer outro tipo de ministração que você tenha necessidade. Nós temos uma diversidade de conteúdo para você. Conteúdos, como eu já disse, da classe de jovens e adultos e também conteúdo próprio em slides em PowerPoint, né? Para você que é assinante. Se você ainda não é assinante, assine e você vai ter esses slides. Mas nós também temos o conteúdo gratuito. Nós temos lá o comentário em vídeo, comentário em áudio, comentário em PDF e uma série de outros subsídios em um só lugar para você preparar a melhor aula e ministrar uma aula de excelência na sua escola bíblica. Então acesse www.bdemfoco.com e você vai encontrar toda uma quantidade de conteúdos para jovens, adultos e também o conteúdo próprio do bdemfoco.com para qualquer momento de ministração de ensino na sua igreja. Acesse www.bdemfoco.com e confira. Além disso, você encontra também cursos de capacitação para professores. No link, na descrição dos vídeos, você vai encontrar links para comprar o livro Os 4 C da Educação Cristã, que é muito importante para você que é ministrante, que é professor especialmente. E acesse o ebdemfoco.com e confira todo o conteúdo do ebdemfoco.com para você. O nosso texto do dia se encontra em João capítulo 4, verso 42, e diz assim: E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O texto bíblico, né, que dá base para esta lição, é o capítulo 4 de João, do Evangelho de João, nós vamos falar daqui a pouco, mas eu quero que já desde já você estude esse capítulo, é muito importante. Aqui neste momento, os homens, né, as pessoas da cidade de Sicar, elas estavam dizendo para a mulher samaritana o seguinte: já não é pelo que você diz, porque nós mesmos já ouvimos Jesus e cremos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo, né? O testemunho daquela mulher, as palavras dela, ao falar para as pessoas daquela cidade, fez nascer neles uma fonte de água viva. E eles mesmos procuraram Jesus e foram alimentados espiritualmente, salvos por Cristo. A nossa síntese diz: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. É interessante e importante, professor, que você explore essa ideia da satisfação em Cristo. Nada nesse mundo pode nos satisfazer verdadeiramente. Toda satisfação proveniente de qualquer coisa neste mundo, pode ser família, casamento, dinheiro, saúde ou qualquer outra coisa, ela é passageira. Ela é finita, mas a satisfação em Cristo é eterna. Explore isso na sua aula, professor. Como eu disse, o texto bíblico que dá base para esse comentário é o capítulo 4 de João, Evangelho de João. Aqui está capítulo 4, verso 1 até o verso 15, mas na verdade o capítulo 4 inteiro. Estude o capítulo 4, e esse capítulo 4 é muito importante. Nossa introdução. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus quando ele passa por Samaria.
Naquela terra desprezada pelos judeus, Jesus se dirigiu à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. Eu não vou explorar muito essa ideia aqui da controvérsia entre judeus e samaritanos, porque nós já estudamos muito sobre isso. Inclusive, tem vídeos no canal do YouTube aqui do Bíblia em Foco sobre essa controvérsia entre judeus e samaritanos, né? Nós falamos sobre isso naquela lição sobre o livro de Esdras e Neemias. Procure lá que você vai encontrar uma explicação muito interessante sobre como originou e todo o decorrer dessa controvérsia, dessa rixa, dessa rivalidade entre judeus e samaritanos. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade em que vivia, a ponto de o Senhor dizer aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Quando Jesus termina ali aquele diálogo, então ele começa a falar ali para os seus discípulos, parece até algumas palavras um pouco desconectas, mas como diz a NVI diz assim, Jesus diz para eles assim, ó, vocês dizem que daqui 4 meses é o tempo da cega, eu já digo para vocês, olhem e vejam os campos brancos, porque já é tempo da ceifa, né? E Jesus está fazendo uma referência, né, ensinando para os discípulos, olha, já é tempo de pregar o evangelho para os samaritanos. Era isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos quando ele cita este verso aqui, quando João escreve esse verso aqui, quando ele diz essas palavras aqui, ele estava dizendo, olha, já é tempo de pregar para os samaritanos. Não há mais o que esperar. O evangelho já chegou em Samaria. Esta mulher, ela vai levar o evangelho para muitas outras pessoas e muitas outras pessoas levarão esse evangelho para muitas outras pessoas, porque já é tempo de evangelizar os samaritanos. Nosso primeiro tópico, no caminho para Galiléia, uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em um território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus e precisava passar por Samaria. Esse precisava passar aqui, muitos teólogos discutem sobre esse precisava é de ordem geográfica ou é de ordem espiritual. Há muitas pessoas que dizem que é de ordem espiritual. Quando o texto bíblico diz Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus e precisava passar por Samaria, esse precisava estar relacionado à necessidade espiritual dos samaritanos e não pelas limitações geográficas de tráfego que Jesus enfrentava. Então, eu aconselho você, professor, a explorar um pouco sobre isso aí, que está muito ligado ao que Jesus falou lá sobre os campos estarem brancos e prontos já para a ceifa, né? Então, quando o texto diz que era necessário, que Jesus precisava passar por Samaria, é porque o tempo dos samaritanos já tinha chegado e eles precisavam ouvir o evangelho. O povoado por onde Jesus passou, Sicar, era o local que Jacó dera a José, no qual tinha um poço e esse servia de abastecimento de água para pessoas e animais naquela região, né? Era uma região desértica, você pode estudar um pouco mais sobre a geografia bíblica e você vai entender um pouco mais sobre essa região. E os poços cavados ali eram verdadeiros patrimônios, né? E Jacó, aonde ele passava, onde ele acampava, geralmente ele cavava poços, e um destes é aqui em Sicar, e esse poço perdurou aí muitos anos, a ponto de ainda estar presente nesse momento com qualidade excepcional. Então, nós vemos aqui que esta era uma região onde Jacó habitou, né? E Jesus passou neste lugar onde Jacó havia construído esses poços. Jesus deixou a Judéia e se dirigiu para a região da Galiléia, um ambiente repleto de influência gentia, e nesse caminho passou por Samaria. É possível que houvesse outras rotas para que o Senhor fosse para a Galiléia, mas João registra que era-lhe necessário passar por Samaria.
mais uma vez, né, nós já explicamos sobre isso aqui. Eu acredito e aconselho o professor a estudar sobre isso. Recomendo dar uma ênfase, porque está conectado com o texto lá, onde Jesus diz que os campos já estão brancos, né, e pronto para a ceifa. Por essa razão, o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque era tempo, o tempo dos samaritanos já haviam chegado. Havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada. Havia chegado o tempo. Era uma cidade dentro do território desprezado, né, dos desprezados samaritanos, e receberia a visita do Eterno, né? O tempo de Deus sempre chega para todos nós, e para os samaritanos foi o tempo da salvação. Se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria a sua chegada teria alegria, não apenas por uma mulher, mas para muitos samaritanos. A salvação chegou para aquele povo naquele momento. Então, eu aconselho aqui você, professor, a explorar essa ideia da alegria da salvação, né? A alegria que os samaritanos, que aquela mulher sentiram por encontrar Jesus, foi por causa da salvação que chegou até eles. Então, explore essa ideia da alegria da salvação. Pode fazer um link aí com Salmos 53, 51, melhor dizendo, lá sobre onde Davi fala sobre a alegria da salvação. Uma mulher trabalhadora, né? Algumas características aqui da mulher samaritana. A samaritana não era uma pessoa preguiçosa. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase à hora sexta, perto do meio-dia, né? Há muitos relatos, muitos argumentos dos historiadores bíblicos que a preferência dessa mulher por esse horário era porque ela não era bem vista pelas mulheres, porque não era horário de mulher buscar água no poço, né? Horário por volta do meio-dia. Então, ela estava ali naquele momento, naquele horário, sim, porque ela não era uma mulher preguiçosa, era uma mulher trabalhadora, mas ela estava ali naquele horário porque ela era excluída pela sociedade dos samaritanos também. Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre seus ombros e voltar para casa com esse cântaro cheio, né? Era um momento difícil, mas era um momento que ela tinha. E ela, né, por ser uma mulher aguerrida, de muita força, isso é demonstrado também quando ela sai ali da presença de Jesus, por ter ela esse perfil enérgico, ela já sai compartilhando o evangelho. Tem muitas pessoas que são frias, mornas, né? O professor pode explorar isso, a energia de levar o evangelho. Uma pessoa enérgica tem que colocar essa habilidade, essa virtude em ação em prol do evangelho. A samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas de sua aldeia, e foi trabalhando que encontrou a salvação de sua alma na pessoa de Jesus. Aqui também, se o professor quiser, pode explorar, né? Eu conheço muitas pessoas que acham que fazer a obra é um impedimento para que você tenha um emprego, para que você tenha um empreendimento, né? Paulo, por exemplo, era um homem que ele mesmo diz que tinha todo o direito de receber o sustento das igrejas, mas ele preferia não receber esse sustento. Eu entendo que um pastor que toma conta de uma igreja em tempo integral, que tem família, a igreja deve remunerá-lo. Não a ponto dele ficar rico com o dinheiro da igreja, mas a igreja deve remunerá-lo. Mas aqui também nós encontramos uns links interessantes para se fazer sobre aquela ideia de que as pessoas acham que você precisa estar à disposição de Deus para fazer a obra, no sentido de não estar comprometido com nenhum emprego, com nenhum trabalho para o sustento da sua própria vida. Não é verdade. Eliseu foi chamado trabalhando, a mulher samaritana foi salva, ela estava trabalhando, e Paulo estava perseguindo, era parte do trabalho dele. Enfim, Mateus estava trabalhando, os apóstolos, os discípulos, todos estavam trabalhando. Então, Deus não chama vagabundo, Deus não chama preguiçoso. Perdão pela expressão vagabundo, mas é mais ou menos essa ideia mesmo. Deus não vai chamar para a sua obra pessoas
que vai depois escandalizar a obra por ser uma pessoa preguiçosa, por gostar do ócio, de viver sem fazer nada. Isso não condiz com o Evangelho. O Evangelho não é vida fácil, não é sentar e encher o estômago, não. O Evangelho é trabalho duro. Uma mulher ciente dos costumes da sua época, né? Importante isso aqui. Ao receber de Jesus o pedido de um pouco de água, a mulher faz o primeiro questionamento. Como um judeu vinha pedir água a uma mulher e ainda samaritana? Primeiro, ela entendia, os homens não falavam com as mulheres a sós. Ou, é mais ou menos assim, naquela cultura, um homem não tinha o que conversar com uma mulher, a não ser que eles estivessem prometidos ao casamento ou que eles fossem casados. Era mais ou menos essa a ideia. Então, a mulher já acha estranho que Jesus, sendo homem, vem falar com ela, sendo que ele nem conhece ela e ela nem conhece ele. E pior, ele é judeu e ela é samaritana. Ela conhecia bem a rixa entre os judeus e samaritanos. Infelizmente, o professor pode explorar isso aqui, infelizmente, a cultura acaba impregnando certos hábitos nas nossas mentes que são extremamente prejudiciais. Ainda hoje existem muitas rixas entre igrejas, entre denominações. Existem nos bairros, nas cidades existem igrejas que não se unem para nenhum tipo de evento, mesmo igreja de perfis pentecostais, como a Assembleia de Deus. Isso é uma tragédia para o Evangelho. Então, às vezes, a tradição coloca isso no coração, na mente das pessoas, e isso é prejudicial, e essa mulher está vivendo isso. Sua pergunta mostra que em sua mente a desunião entre judeus e samaritanos não poderia ser esquecida. Alguns dos judeus e também dos samaritanos tinham essa rixa, essa desunião, como um troféu, algo que era importante. E essa mulher, claro, aprendeu com eles, mas a desunião não é um troféu, não é algo que deve ser preservado, muito pelo contrário. A união é que deve ser preservado entre o povo de Deus. Séculos de contenda entre esses povos estavam vivos nos corações de cada um deles. Samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas impuras e misturadas. Samaria também era vista como um ambiente onde se havia praticado a idolatria. Foi em Samaria que o rei Acabe instalou o templo a Baal, né? A gente viu isso lá no estudo sobre a Jezabel, né? 1 Reis, capítulo 16, verso 32. Então, na verdade, Samaria foi a capital do Reino do Norte. Samaria foi fundada, inclusive, por Onri, pai de Acabe. E Israel, o Reino do Norte, sempre teve reis pagãos. Então, sempre foi um problema sério essa relação entre judeus e samaritanos. Vale lembrar da conversa de Jesus com o doutor da lei, que desejava saber quem era o seu próximo. Ao que o Eterno contou uma parábola onde o samaritano misericordioso era o personagem que se destacava, socorrendo um homem que vinha de Jerusalém. Provavelmente, este homem que vinha de Jerusalém era até judeu e o samaritano socorre, o que deixou aquele doutor da lei sem atitude, né, sem ação. Ao fim da parábola, Jesus pergunta quem agiu certo, né? Quem agiu de forma correta. E o homem questionado sequer pronunciou que foi o samaritano. Ele preferiu dizer foi aquele que teve misericórdia, né? Era essa a ideia, né? Segundo algumas tradições, os judeus, eles inclusive oravam dizendo que agradecendo a Deus por não ser mulher, por não ser gentil, nem samaritano. Porque para eles eram coisas imundas, coisas que não serviam. Era um comportamento um tanto quanto radical, né? E aqui o professor pode, inclusive, explorar essa ideia de que o povo de Deus não pode viver assim. Deus nunca escolheu Israel, Judá, né, o povo de Deus, para viver com esse sectarismo exacerbado. Uma coisa é fidelidade a Deus e santidade, outra coisa é xenofobia, outra coisa é aversão às pessoas, arrogância, soberba. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Segundo tópico, a água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva?
A segunda pergunta da samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Ou seja, Jesus está dizendo, se tu conhecesse o dom de Deus, se tu soubesse, conhecesse a graça de Deus, se você conhecesse o amor de Deus verdadeiramente, se você conhecesse quem sou eu, que eu sou o Filho de Deus, você me pediria, era você quem estaria me pedindo de beber, e eu te daria, e te daria água viva. Jesus está dizendo, pena que você não sabe, mas Jesus não deixou ela sem saber. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas. De forma paciente, Jesus vai respondendo os questionamentos diversos dela. Que professor, você pode explorar isso aqui com seus alunos dizendo o seguinte, a gente precisa ter paciência com pessoas incautas, né? Pessoas leigas, pessoas que não conhecem, especialmente pessoas que são novas convertidas ou que não são nem cristãs. Né? Aquela mulher começa a falar de assuntos bem estranhos ali, sobre controvérsia entre samaritanos e judeus, a tradição de que mulher não podia conversar com homem, mas o foco de Jesus era apresentar a ela a água da vida. Então, que nós tenhamos foco, paciência com aqueles que são leigos, mas que a gente tenha foco em transmitir a verdade do Evangelho de Cristo. Uma fonte de água vivas só pode ser usufruída por alguém que tenha acesso a ela. Jesus não tinha um balde com corda para tirar água do poço de Jacó. Como iria oferecer água viva? A mulher orou para Jesus e viu nele um judeu ao lado de um poço sem os instrumentos necessários para se prover água. Jesus, por sua vez, ofereceu a ela uma água que saciaria sua alma por toda a vida. Isso aqui é interessante a gente observar e eu recomendo você, professor, a aprofundar isso aqui. Que mesmo hoje em dia as pessoas parece que estão perdendo aquela percepção de Jesus como Cristo, o Salvador. O mundo, o pós-modernismo, está ensinando a nossa nova geração que Jesus foi um grande mestre. Eu tenho amigos pessoais, colegas de trabalho que não são cristãos, que têm uma reverência profunda à sabedoria, ao amor de Jesus, à generosidade de Jesus, mas não aceita ele como Salvador. A mulher samaritana estava ali olhando para um homem comum. Um homem comum. A nossa geração está olhando para Jesus e vendo um homem comum. Nós não podemos olhar para Jesus como um homem comum. Como disse C.S. Lewis, ou ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ou então ele era um lunático que não merece nenhum crédito. A gente precisa decidir isso. Mas é inadmissível que a gente olhe para Jesus apenas como um grande mestre. Ou ele era de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ou ele era só um lunático. Não dá para conceber Jesus apenas como um grande mestre. És maior que nosso pai Jacó? A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Jacó era considerado o ascendente dos que moravam naquela região. Ele tinha recebido a primogenitura enganando o pai, Isaac, e estava velho e cego. Essa história a gente conhece, né, de que Jacó era o filho segundo na ordem de nascimento. Era gêmeo com seu irmão Esaú, mas era o segundo na ordem de nascimento. E ele roubou o direito de primogenitura de seu irmão com a ajuda de sua mãe, Rebeca, enganando o seu pai Isaac, que já estava velho e cego. Por essa razão, para aquela mulher, a grandiosidade de Jacó era inegável. E seu ponto de referência é redirecionado por Jesus quando ele diz que quem bebesse da água daquele poço teria sede novamente. Para aquela mulher, ela também era descendente de Jacó, e Jacó era um ícone para a história dos samaritanos também. O que muda aqui é que Jesus, né, redireciona a conversa, mostrando para ela que quem bebesse da água do poço de Jacó teria sede novamente. Mas quem bebesse da água que ele desse não teria mais sede. Por isso,
Jesus não deturpa a imagem de Jacó, mas retornou a conversa no ponto principal, a sede que só pode ser saciada nele. Isso aqui o professor pode explorar o seguinte, ensinando para o seu aluno que quando nós vamos pregar o evangelho, não é ofendendo, não é denegrindo, não é ferindo que nós vamos pregar o evangelho. Jesus não ofendeu a ideia que aquela mulher tinha de Jacó. Jesus não ofendeu aquela mulher por ela ser uma samaritana. Pelo contrário, o que Jesus fez foi oferecer a ela algo melhor do que aquilo que ela tinha. Olha só, Jacó deu a eles um poço, mas Jesus lhes oferecia a possibilidade de eles terem neles mesmos fontes de água viva, limpa e inesgotável. Não precisava Jesus ridicularizar a mulher. Não precisava Jesus ofender. Não precisava Jesus menosprezá-la. Bastava ele dizer, olha, Jacó está oferecendo para vocês um poço físico, com uma água física, que vocês bebem, mas depois vocês voltam a ter fome. Mas eu ofereço a vocês uma água que sacia a alma de vocês. É muito maior. Quando nós pregamos o evangelho, não é ofendendo as pessoas que têm uma visão diferente da nossa. É oferecendo a elas, apresentando a elas a grandeza, a superioridade do evangelho. Não tenho marido. É impressionante como Jesus se preocupa não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva. No desenvolver daquele diálogo, o mestre diz à mulher que chame o seu marido e a resposta dela é que não tinha um. É interessante nós observar aqui que realmente, especialmente o professor pode explorar esse assunto com os jovens, dizendo que Jesus se preocupa com todos os aspectos da nossa vida, com a nossa vida sentimental, financeira, né, em certo sentido, uma vez que eu já disse e repito que o cristão não tem duas vidas, ele só tem uma vida, não tem vida espiritual, vida secular, mas em certo sentido, Jesus está sim preocupado e comprometido com o aspecto financeiro, sentimental, emocional da nossa vida. Então, que o professor possa explorar isso com seus alunos para que eles se sintam acolhidos e amados por Jesus. Jesus aproveita e comenta que ela havia dito a verdade, pois tinha um relacionamento com um homem possivelmente casado com outra mulher. Como um judeu estranho naquela aldeia poderia saber que a mulher havia passado por 5 casamentos e que o relacionamento que tinha naquele momento não se enquadrava dentro da orientação de Deus, o casamento. Como? Quando Jesus começa a falar dessas particularidades da vida daquela mulher, ela então começa a ficar mais interessada. Aqui nós podemos abordar da seguinte forma. Quando Deus fala conosco através da sua palavra, ele fala profundamente aos nossos corações. E quando Deus falar conosco, nós precisamos reagir como a mulher samaritana, nos entregando mais a Cristo, nos abrindo mais para a palavra de Deus, penetrar as nossas vidas e mudar as nossas vidas, nos dar um novo rumo. Essa parte da história nos mostra que a samaritana buscou várias vezes ser aceita e amada, mas que em todas essas buscas houve rupturas. Somente em Deus ela seria uma mulher completa. O Evangelho de Cristo não se propõe apenas a salvar a pessoa de seus pecados, mas também de completar o que está faltando. Aliás, isso aqui é um assunto muito interessante. Apesar da gente estar falando para jovens, mas o professor pode explorar isso com os jovens, porque o jovem pretende se casar e o ensino importante aqui é de que provavelmente essa mulher sofreu tantas rupturas em seus relacionamentos porque ela não entendia o casamento como um propósito divino. Para um casamento dar certo, para um casamento ser próspero, nós precisamos entender que isso é um propósito divino. Tem uma grandeza espiritual no casamento. Se você encara o casamento apenas como uma união de duas pessoas, no primeiro momento de conflito você vai terminar esse casamento. Mas quando você entende o casamento como um projeto e um propósito de Deus, você vai fazer tudo o que precisa fazer
para manter esse casamento, para salvar esse casamento, para tornar esse casamento a melhor união possível. Essa mulher sofreu tantas rupturas porque provavelmente ela não entendia o casamento como um projeto e um propósito divino. Jesus não condenou a mulher na sua busca pelo amor conjugal, mas deixou claro que aquele relacionamento não trazia para ela o reconhecimento devido e esperado. Então, você deve buscar a Deus, você deve buscar em Deus uma pessoa ideal para você. Você não deve buscar nessa pessoa um ideal para você, mas buscar em Deus a pessoa ideal para você. Terceiro tópico, este é verdadeiramente o Cristo. Veja o que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era um profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como a que ele era samaritano e tinha demônios. João 8,48, né? Nós vemos isso. Que ele expulsava demônios por Belzebu, né? Que ele expulsava demônio pelo o príncipe dos demônios. E que ele era comilão, beberrão e amigo de pecadores, né? Que tudo isso de forma pejorativa, né? Enquanto a mulher reconhece Jesus como profeta, os fariseus, que eram estes que denominavam Jesus de forma pejorativa como endemoniado, amigo dos demônios, comilão, beberrão e amigo de pecadores também. Eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. A samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham, a capacidade de saber de certas informações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali trabalhando através de Jesus na vida daquela mulher. Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Que percepção temos quando ouvimos sua palavra, vemos seus milagres em nossos dias? Aquela mulher, quando teve encontro com Jesus, percebeu a grandeza dele, percebeu a presença do Espírito Santo de Deus nele, percebeu que ele era o Filho de Deus. Os fariseus, os do templo lá, os saduceus, os escribas, diziam que ele era endemoniado, expulsava demônio pelo poder de Satanás, que era beberrão e comilão. E nós? E nós? O que as nossas palavras e as nossas atitudes dizem para as pessoas sobre Jesus? Que percepção nós temos sobre Jesus? Quem é Jesus, afinal de contas, em nossas vidas? Em espírito e em verdade. Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto é a sua referência à adoração ao Deus eterno. A samaritana, de acordo com o pensamento de sua época, havia vinculado sua adoração a um local de culto. E, como diz aqui, de acordo com a sua época, havia um pensamento realmente, naquela época, em que a adoração tinha que ser em um só lugar, né? Isso ela estava correta, ela não tinha nenhum discernimento. Mas, quando Jesus chegou, tudo mudou. O Monte Gerizim contrastava com Jerusalém no quesito adoração para os judeus e samaritanos, né? Jesus diz que a salvação vem dos judeus e a seguir mostra que Deus procura adoradores e não necessariamente a adoração, né? Essa é uma perspectiva difícil até de explicar. E para muitos comentaristas, muitos expositores bíblicos, adoradores e adoração Deus sempre teve, anjos, né, em toda a criação. E veio a criação do homem para o adorar e para lhe dar adoração e ser adorador, né? Ou, enfim, é uma questão difícil de fazer aqui uma argumentação qual é realmente a essência da nossa existência. De fato, é adoradores que oferecem adoração a Deus. A adoração existia, mas geralmente era mecânica, isso no contexto do templo, né, da religião, baseada em rituais. O próprio Jesus, em outra ocasião, mencionou o profeta Isaías, que dizia: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Jesus está aqui condenando, né, a superficialidade dos rituais na adoração daquele povo. O ritual de adoração era respeitado, mas o viver de acordo com a vontade de Deus havia sido substituído pelo afastamento para com o Senhor. Havia muito ritual, mas havia pouca vida. O culto havia se transformado numa forma de manifestar uma tradição cultural
passada de pai para filho. Assim é que funcionava o templo, por exemplo, né? O sacerdócio era hereditário. O mesmo pode ocorrer em nossos dias. É possível para algumas pessoas cultuar no santuário e fora dele ter uma vida que não corresponda aos momentos de adoração no templo. Isso aqui é muito importante que o professor explore isso aqui, porque há uma concepção muito errada de vida espiritual e vida secular, né? E é isso aqui que acontece quando nós dividimos a nossa vida em espiritual e secular. Por quê? Nós, então, vamos dizer que aquilo que nós fazemos no templo representa a nossa vida espiritual. E aquilo que é fora do templo é a nossa vida secular. Que a minha espiritualidade, a nossa espiritualidade se desenvolve dentro do templo. Fora não tem nada a ver. Então, esse dualismo não é bíblico, é pecaminoso e é horrível, né? Tudo que nós fazemos, seja no templo ou fora dele, tem que ser para a glória de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Não existe local mais específico para adorar a Deus. Qualquer local é o local de adoração para o verdadeiro adorador. Jesus não disse que a adoração não poderia ter uma ordem. A liturgia faz parte do nosso culto, né? Onde ordenamos os momentos das nossas atitudes de louvor, né? O momento de reunião com a comunidade é o momento em que nós organizamos as nossas atitudes de louvor, né? Do ato de ofertar, do momento de ouvir a palavra, e tudo isso é correto. Jesus não rechaçou isso, não repudiou isso, cancelou isso. Muito pelo contrário, ele confirma que existem lugares, sim, onde a gente pode se reunir para adoração, mas o que Jesus realmente está afirmando é que para o verdadeiro cristão, o lugar é o que menos importa. O que Jesus deixou patente é que o nosso culto a Deus deve ser entregue por inteiro em espírito, numa adoração feita com sinceridade e em verdade, sem máscaras, independentemente do lugar. Vinde e vede. A conversa que aquela mulher teve com Jesus a impulsionou a levar as boas novas aos demais samaritanos daquela localidade. Nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância, né? Aquela mulher teve encontro com Jesus e logo ela quis compartilhar com os outros. Isso aqui é importante para a gente também frisar e explorar com os alunos sobre a importância de compartilharmos o evangelho com aqueles que conhecemos. Os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus e ao fim do encontro pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali 2 dias e foi reconhecido como verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, viram em Jesus a salvação de Deus, ao passo que em seu ministério o Salvador diversas vezes foi rechaçado pelos judeus, como disse João, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Muito se tem acontecido no evangelicalismo moderno, que aqueles que se dizem cristãos estão se desviando de Cristo, enquanto aqueles que estavam longe estão encontrando Jesus. Os samaritanos ali foram feitos filhos de Deus, pois creram no Senhor Jesus. Aqueles que creram em Jesus como filho de Deus recebem um poder que nenhum ser humano possui, o de serem feitos filhos de Deus, como diz João 1:12. Tal poder de transformação só pode ser dado por Deus para aqueles que creem. A adoção é um ato da graça de Deus, faz parte da redenção. A salvação chegou para aqueles samaritanos e eles também foram chamados, foram feitos filhos de Deus. Os samaritanos viram e creram no que disse Jesus. João não registra milagres ocorridos entre eles, nem qualquer outro sinal que não fosse a palavra pregada de Jesus, né? O anúncio de Jesus. Eles creram no que ouviram, ao passo que dentro de Israel, locais como Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que presenciaram os sinais feitos por Jesus, permaneceram incrédulos. Quanta diferença faz a incredulidade, como também faz diferença o estar aberto a ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é importante, o professor pode explorar esse assunto. Uma ideia aqui é que nós devemos sempre orar pedindo a Deus um coração fértil para a palavra de Deus. Eu digo fértil porque assim, existem muitos corações ressequidos, como um solo seco, como um solo que a palavra... Lembra da parábola do semeador? Aqueles tipos de solo lá? Que nós oremos a Deus para que nós tenhamos um solo
fértil para a semente da palavra de Deus. Que seja um solo que dê crédito à palavra de Deus, que rejeite a incredulidade, o egoísmo e todas essas coisas que são comuns a um coração ressequido e sem a presença do Espírito Santo. Nossa conclusão: o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. É possível e independe do lugar. Mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que sejam alcançados pelo Evangelho. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus, né? Nós temos aqui algumas lições importantes que podemos aprender com a samaritana. Ela ouviu o Evangelho, atentou para o Evangelho, mas não negligenciou o compartilhar. E o compartilhar do Evangelho daquela mulher levou toda uma sociedade a conhecer Jesus. Muito bem, chegamos ao final, então, do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.